O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba, que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Somos pó e ao pó voltaremos. Essa é uma certeza que nós temos e que há um ano foi trazido à tona de forma veemente a cada um de nós. A nossa vulnerabilidade. A pandemia veio nos mostrar aquilo que nós já sabemos, que a vida é um sopro e que de uma hora para outra estamos aqui ou não estamos mais. E todos nós iremos voltar ao pó, iremos nos desintegrar. E o que irá ficar? Aquilo que de fato nós plantamos e semeamos neste mundo. E neste tempo de quaresma, a igreja todos os anos nos convida a fazer um retiro, a reconhecer a nossa pobreza, a nossa pequenez, mas nos colocar diante de Deus, aproximar diante de Deus, através de 3 modos milenares: jejum, oração e a caridade. Orar, nós fazemos, estamos aqui orando, participando, mas cuidado, a oração pode cair num monólogo. E muitas vezes, muito facilmente, o que mais as pessoas fazem é orar num monólogo, onde somente a ela fala. A oração ela tem que ser um diálogo aberto para ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Se eu não escuto Deus, eu não estou orando. E aqui a grande dificuldade para nós, enquanto cristãos hoje, mas nossa sociedade é muito barulhenta, é parar para ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos aqui a palavra, mas sabe onde Deus quer mais falar? Dentro de nós. Nós somos templos de Deus, moradas de Deus. Espero que nesse tempo de quaresma, mais uma vez, a gente possa esforçar para poder ouvir a voz de Deus. Está aqui dentro, gente. Eu não sei se na sua oração você consegue ouvir uma vozinha lá dentro. Não é a sua consciência. Existe a voz da sua consciência e existe a voz de Deus.
E a minha oração ela deve levar para isso. Cuidado com as rezas recitadas, que pode perder o seu objetivo. Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso, Maria, 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 e diz, para, calma. São orações importantes, mas a minha oração ela tem que estar aberta ao diálogo. Jejum. O jejum é interessante em que eu me abstenho de alguma coisa, deixo de comer, deixo de ter uma refeição, para poder dialogar com quem? Comigo. É onde eu me ouço. Já está com fome, hein? Por que é tão importante para você isso? O jejum me faz eu me ouvir, a entrar em diálogo comigo, porque eu posso muito bem, muito facilmente cair num monólogo no jejum. Eu deixo de comer, mas ao mesmo tempo eu substituo por outra coisa, ou por outra atividade, de repente pronto, passou. E o jejum não provocou nenhum diálogo comigo mesmo. Caridade. A caridade, cuidado, que a caridade pode cair no monólogo. Está no trânsito, toma um dinheirinho aqui, toma, filho, está precisando de uma coisa? Toma, vai, toma. Ah, está com fome? Não, toma, vai. Ai, que bom, fiz sua caridade hoje, que bonitinho. Estou em paz, ajudei alguém a comer. Mas a caridade tem que abrir para o diálogo. Ei, por que você está aqui? Está com fome por quê? O que fizeram para você estar dessa maneira? E dessa maneira eu vou começando a dialogar. Eu oro para dialogar com Deus, jejuo para dialogar comigo e faço caridade para dialogar com o outro. Mas olha que interessante. Dialogar com o diferente não é fácil. Dialogar com iguais é tranquilo. Eu pergunto, Deus é mais semelhante ou diferente de você? Mais semelhante ou diferente? Quem acha que é semelhante, levanta a mão, por favor, vocês estão me ouvindo? Quem acha que é diferente, levanta a mão. A maioria não acha nada. Eu acho que nem estão aqui. Oi, estão aqui, beleza, tranquilo? Você está na igreja, beleza, está tentando rezar. Dialogar com Deus não é fácil. Porque, vou dizer a minha estatística, 99% quando eu dialogo com Deus é sempre diferente. O meu pensamento do pensamento de Deus. É incrível. Embora sejamos imagem e semelhança de Deus, nós somos diferentes. Os meus pensamentos estão acima dos vossos pensamentos e assim por diante. Deus está muito acima de nós. E o querer dele é diferente do meu querer. Dialogar com Deus não é fácil. E digo, eu perco sempre. E quando eu entro em diálogo com Deus, e nesse diálogo não há consenso. Deus, você quer uma coisa, eu quero outra. O que eu faço quando o diálogo com a divindade não há um consenso? O que eu tenho que fazer? Silenciar então. Silenciar para poder entender, porque Ele sempre vai estar certo. Eu estarei errado. Quando eu dialogo comigo, engraçado, pode parecer que eu estou dialogando com a mesma pessoa, mas não. Tira a comida da sua vida que você se torna outro. E você percebe que existe um outro dentro de você que você não conhecia. Misericórdia. E aí começa a conversar com você, e você fica irritado, e aí só se acalma comendo. Dialogar consigo mesmo às vezes é difícil. Quando está tudo parecido em paz, é tranquilo. Dialogar com outro que pensa diferente de mim. Como dialogar com essas pessoas? Com aquela pessoa que tem um pensamento, filosofia, ideologia totalmente diferente. Não é fácil. E cuidado que o meu diálogo pode ser um monólogo. Para dialogar com o outro, requer de mim escuta. Assim como para Deus, assim como comigo mesmo.
eu tenho que escutar. E não é fácil escutar no tempo presente. Não é fácil. Vivemos um tempo de tamanhas intolerâncias, tamanhas presunções de muitas situações. Mas quando eu entro para o diálogo e não há o consenso como divino e com outra pessoa, às vezes, na vida a dois do casal, acontece isso. Quem é casado sabe o que eu estou dizendo. Um fala outra coisa, outro fala outra coisa, e não há um consenso. Há o diálogo, mas não, o diálogo por si só, ele pode talvez não ser a solução, ou talvez não encaminhar para. Mas quando o diálogo acontece e não encontra um caminho, o que devo fazer? Silêncio. Vamos abaixar a poeira e vamos ouvir, para que possa realmente cada um ouvir o que o outro disse. Quem é pai, mãe, tem filhos, adolescentes, jovens, crianças, misericórdia, cada vez mais o abismo que existe entre um adolescente e um adulto. Como dialogar com esse povo, misericórdia? Como entender o mundo daquela pessoa? Como conversar sem agredir? Porque olha só, num diálogo eu posso estar certo, mas se vier com força, perco toda a razão. Deus está sempre certo, mas Ele respeita o meu tempo. Ele respeita o meu momento. Isso é fundamental para a nossa existência. Nesse tempo de quaresma, somos chamados a orar, jejuar, sermos caridosos, a ouvir a Deus, ouvir a si mesmo e ouvir o outro. Se não tiver isso, não adianta. Diz a palavra de Deus, como é que você diz que ama a Deus que não vê e não ama o próximo que vê? Esse amor é mentiroso. Da mesma forma, como que você dialoga com Deus, que é diferente de você, e não consegue dialogar com o outro que você vê? Estamos cada vez mais segmentados, cada vez mais com ideias diferentes. Mas o diálogo tem que estar na mesa de todos. E a gente pode errar, com exceção de Deus. O padre pode errar, o pai erra com o filho, a mãe erra com o filho com o pai. Nós erramos nas nossas relações. Por isso é necessário sentar, conversar, partilhar. É isso que vai nos converter, nos fazer pessoas melhores. Já pensou? Aconteceu uma DR na sua casa essa noite, hoje à tarde. Aconteceu um problema sério e de repente você vai para a internet e publica: minha mãe me bateu hoje, meu marido me xingou hoje. Você faz isso na internet? Alguns até fazem, mas é o caminho? Não, vamos resolver. Ei, mulher, vamos esperar os ânimos abaixarem e vamos sentar e tentar resolver? Essa é a vida, que vamos conviver com os plurais cada vez mais. Somos diversos, a sociedade mudou. E cada vez mais vivemos com pessoas que estão do nosso lado, totalmente diferentes. Mas eu não posso também me oprimir, não poder me omitir, nem também oprimir com o meu pensamento. Neste tempo de quaresma, somos chamados a dialogar. E para dialogar, aprenda a ouvir. Cristãos que me acompanham pela internet, quem está nesse mundo digital, ouça um pouco mais. Acalma, gente. Acalmem. Cuidado em ficar republicando um monte de coisa, um monte de mensagens, que só vai alimentar o ódio, a separação e a divisão. Ah, mas eu estou certo. Tá, só que você perde a sua certeza no modo, porque educação, respeito, diálogo e verdade estão juntas. Porque eu posso estar certo do meu pensar, mas a forma que eu emito o meu pensamento é agressivo. Que certeza, que verdade é essa? Por isso,
Quanto mais eu olhar para Deus, quanto mais eu orar, quanto mais eu me silenciar e ouvir, Ele mais vai me converter. Ele vai me converter, porque Ele está certo. Mas para isso é preciso ouvir. E eu termino, neste tempo de quaresma, sabe o que estamos precisando neste ano? Silêncio. Fecha mais a boca esse ano. Vamos fazer comunitariamente o jejum da língua. O que é o jejum da língua? Como se faz? Você vai ser cordial, bom dia, boa tarde, boa noite. Você vai falar. Mas daqui a pouco você se recolhe. Tem coisas que não precisa falar, não precisa publicar, não precisa compartilhar. Tem coisas que você vai ficar com você mesmo. Faça mais o silêncio durante o dia, nesses 40 dias. Tira um tempinho, desconecta-se. Desconecta-se. Fica com você ali, você com Deus. Tira um tempinho, uma meia hora, 1 hora por dia, para você ouvir mais o diferente. Porque se eu não ouvir Ele que eu amo, que respeito, como é que eu vou conseguir ouvir quem está na minha frente? Não tem jeito. E é Ele que vai me mostrar. Sim, o zelo pelas coisas boas, da coisa de Deus, ela é importante. O zelo move, mas cuidado com o zelo exagerado, que pode carcomer tudo. Vamos cada vez mais viver nesse mundo plural, com as suas verdades, com as suas ideias, com os seus pensamentos. Sentar para conversar. Eu gosto muito de conversar com quem pensa diferente de mim, para poder entender a cabeça da outra pessoa. Um dia fui sentar, conversar com uma jovem que dizia ateia. E a gente conversava, e eu não queria na minha conversa convertê-la, não era a minha presunção. Eu queria simplesmente conversar com ela e entender as razões dela. E é possível, com vocês diferentes, nós diferentes, estarmos à mesa. Lógico, isso não me omite em colocar a minha opinião. Olha, eu penso diferente de você, tá? Hoje, o que eu estou falando aqui agora é um monólogo. Vocês não estão interagindo comigo. Mas haverá oportunidade de podermos expressar. Só que a nossa diferença não pode ferir o respeito. E a igreja sempre foi formada por plurais, por pensamentos diversos. Não existe, nunca existiu na história do judaísmo, do cristianismo, uma uniformidade de pensamento. Mas sempre convivemos com os ímpares, com os díspares. E é essa graça que a igreja nos pede neste tempo quaresmal, de ter a capacidade de estar com alguém diferente de mim e de ir amar esta pessoa e dizer, olha, eu talvez não concorde com A, com B ou com C, mas eu sou chamado a amar, e isso nós não abrimos mão de nada. Que Deus nos inspire, que cada um no seu silêncio dialogue mais com Ele, consigo e com o outro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.